Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração para iniciar novamente no trabalho de domingo, que é a nossa escola dominical. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nesse momento, Senhor, nós encontramos em Tua presença, ó Deus, para aprender a palavra, Senhor, dirigida, Senhor Jesus, aos nossos corações. Os Teus filhos, Senhor, que estão aqui, mais uma vez, ó Deus, na manhã de domingo, possam, Senhor, aprender a palavra, Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Vem nos conceder, Senhor, a Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, perdoar, Senhor, as nossas faltas, falta de entendimento, Senhor. Mas o Deus nos capacite para que, ó Deus, façamos a obra do Senhor como convém ser feita, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco e abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode sentar, meus queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos estar aprendendo na lição de número 7. Lição de número 7. Parábola do semeador, que diz aqui a respeito do nosso estudo, falando sobre Jonas, que profundamente as lições estão sempre falando sobre Jonas, a nossa revista desse mês. E a parábola do semeador, o texto áureo está escrito em Jonas 3, parte A do versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Aqui é somente esse pedacinho, a parte A do versículo, que o nosso escritor colocou aqui, para nós aprendermos que o povo de Nínive, eles aprenderam, eles ouviram a palavra de Deus e eles creram na palavra do Senhor. O objetivo era esse. Deus queria salvar o povo, queria que o povo cresce na sua palavra, e a missão foi essa realizada. Jonas, apesar das dificuldades que ele teve, apesar de ter um coração que precisava ser esmagado pelo Senhor, trabalhado, porque ele não queria a salvação do povo de Nínive, segundo o estudo que nós estamos estudando. Mas Deus, Ele quer realizar, não é o nosso pensamento, não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle que tem que ser realizada em nossa vida, irmãos. O servo do Senhor, a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz. E Jonas estava sabendo o que estava fazendo ali, porque ele queria fugir da presença do Senhor. Ele sabia de que Deus iria fazer algo extraordinário ali naquela cidade, que o povo seria convencido. Por isso ele fugiu. O servo não sabe o que faz. E a Bíblia diz que servo, irmão, é aquele que está à disposição do Senhor. Não sabe o que faz. Se o Senhor manda, ele faz. Se o Senhor manda ele voltar, ele volta. Vai, ele vai. É assim que diz a palavra. A gente aprende muito com aquela história daquele homem que chegou até Jesus e falou: eu tenho soldado a meu respeito, eu mando ele ir, ele vai, eu chamo, ele vem, faz isso, ele faz. Esse é o verdadeiro servo do Senhor. E Jonas, naquele momento, ele não estava aceitando aquele mandado do Senhor, aquela ordem. Ele quis ir para outro lado, como nós aprendemos na nossa lição aqui. Mas, irmãos, depois Jonas voltou atrás, ouviu novamente a palavra de Deus e foi e pregou a palavra. E o que diz o versículo?
e o povo creram. E o povo creram, né? Graças a Deus. E os homens de Nínive creram em Deus, e a obra foi feita, irmãos. Leitura em classe, ela diz assim, em Marcos 4, versículo 3 ao 9: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou, e, porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É linda essa história, irmãos. Jesus fala a ela, e além de falar, ainda dá a interpretação. Depois os irmãos, vamos aprender aqui. Depois os irmãos em casa, irmãos, pegam a Bíblia e vai ler todo o texto, o que Jesus quis dizer com isso. Mas nós vamos aprender um pouco aqui, tá? A mensagem que Deus queria que Jonas fosse, que está na introdução, logo abaixo, no segundo parágrafo, que diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Há um povo politeísta e próspero politicamente, inexplicavelmente, uma metrópole da antiguidade, do rei ao menor dos súditos. Se arrepende, é fantástico, é divino, é sobrenatural. Achou? Né? Está no segundo parágrafo de introdução. Então aqui, essa cidade, ela era uma cidade muito enorme, uma cidade, um povo era respeitado por ser um povo que tinha algo nas suas mãos que controlava, tinha o poder, tinha o domínio, tá? Era um povo forte, como diz os nossos estudos, que qualquer um temia entrar naquela cidade, que até Jonas temeu em entrar naquela cidade. Então há várias coisas, várias palavras, textos que diz a respeito de Jonas. Temeu, de entrar. Outra fala porque ele sabia que o povo ia arrepender, O povo era mau, ele queria a destruição desse povo, como da sua cidade queria, porque se ele chegasse lá, na sua cidade, depois ia ver que ele tinha profetizado a respeito da salvação do povo, o povo ia revoltar contra ele. Então tem muitos pensamentos a respeito de Jonas, a respeito do povo de Nínive, E ainda, realmente, como foi salientado no último estudo, a mensagem é maior que o mensageiro, pois é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, que Deus já havia mandado, que ele falou que em 40 dias a cidade de Nínive seria subvertida. Esta foi a mensagem que Deus falou para Jonas dizer àquela cidade.
E diz ainda, os textos, os estudos, com certeza a mensagem tinha chegado ao ouvido do rei, ao povo de Nínive. Então, chegando, ficou fácil de Jonas chegar e pregar a palavra para o povo, porque o povo havia ouvido a respeito do que tinha acontecido com ele no mar, né? O que Deus tinha feito com ele a respeito do peixe, e o povo creram nos acontecimentos, e de que realmente chegaria um profeta ali para dizer a palavra de Deus, e o povo creram. Esse era o objetivo de Deus, mandar alguém pregar a palavra. É como diz a palavra: como é que o povo vai ouvir se não tem quem pregue? Então, para que aquele povo se arrependesse, Deus tinha que enviar alguém, né? Para poder eles ouvirem a palavra sendo pregada. É por isso, irmãos, que para que as pessoas lá fora ouvem a palavra, aprendam e arrependam, é preciso de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Deus não quer salvar só nós que estamos aqui, Ele quer salvar todo mundo. Primeiro, nós caminhamos para Ele. Ele fez discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Agora é fazer discípulo, como diz a respeito, né? A Bíblia que diz assim: fazer discípulo de todos. Então, vocês aprendem, nós aprendemos, e nós vamos e anunciar a todo mundo a palavra de Deus. Não quero aqui colocar obstáculo, dificuldade. Estou apenas pregando a palavra de Deus, o que Jesus fez, o que Jesus mandou. Porque quem sabe da vida de cada um é vocês mesmos que sabem o que vocês estão fazendo para Deus. A gente não está aqui para julgar, para mandar, porque quem dá as ordens é Jesus, e Ele já deu as ordens, né? Essa ordem não vai voltar atrás, irmãos. Ela já foi determinada. E como disse no outro vídeo, na outra gravação, Ele já falou. E se nós não formos anunciar o Evangelho, estamos fazendo que nem Jonas. É verdade, irmão. Tem que levar o Evangelho aqui na conosco. Porque graças a Deus, Jesus já deu a ordem, Deus havia dado a ordem para Jonas, e Jonas foi para o outro caminho. E se nós irmos para outro caminho, ver as pessoas morrendo e não anunciar o Evangelho para ela, estamos fazendo coisa que nem Jonas fez, tá? Por quê? Porque somos que nem Jonas, sabemos que Deus vai operar na vida da pessoa. É como se eu e você não tivesse querendo o crescimento espiritual daquela pessoa, tá? É do mesmo jeito, irmãos. Mas vamos voltar aqui. Cristo em Marcos, o texto que nós lemos aqui, nos traz a parábola interessante sobre o reino do céu. Salta-nos aos olhos a primeira de todas pois temos um texto-chave para compreender o livro de Jonas. 2. A semente, os terrenos e o semeador. O tópico 2 aí, 2.1, a semente. Segundo o versículo 14, o semeador é aquele que semeia a palavra. Assim, a semente não é qualquer uma, mas antes a mais eficaz de todas, a palavra de Deus. Então a semente não é qualquer uma.
Vocês podem ver que quando vocês fazem uma plantação, não é qualquer semente que vocês vão plantando. Vocês sabem qual que é a semente que vai germinar, né? A melhor semente para plantar. E nós temos que plantar a melhor semente para que as pessoas deem fruto. Porque se plantarmos as piores da semente, as pessoas podem dar até fruto, mas não são frutos dignos de arrependimento, não são frutos que vão ser fiéis a Deus. Temos que fazer como alguém que planta algo e retira da sua plantação o melhor fruto, a melhor semente, tá? A melhor semente. Nós temos que saber plantar a melhor semente, tá? Não digo que os irmãos não sabem, eu falo temos que saber plantar. Tem que saber plantar. Tá? Temos que saber escolher a melhor semente para plantar. E nós, como servos do Senhor, sabemos que é a palavra de Deus. Não é qualquer semente, não é qualquer palavra, né? É a palavra do Senhor. O texto utilizado aqui ao final da última lição é fundamental, quando se afirma em Isaías 55. Teve um erro gráfico aí, tá? Isaías 55, versículo 10 e 11, irmãos. 45. Tá? 45. Irmãos, me houve um erro gráfico. Amém. Tá? Amém. Falei um erro gráfico porque é Isaías 55. Tá? Eu corrigi aqui o texto. Amém? Então Isaías 55, versículo 10 e 11, que diz: porque assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Amém? A semente sempre prosperará, mesmo no solo rochoso e espinhoso, ela cresce. Assim, a primeira conclusão que temos é: quanto à semente, a mesma é perfeita. Não importa, ela vai crescer, ela vai. Não entendi. Nasce, né? Ela vai nascer. Essa semente não importa, ela vai nascer, tá? Não importa a situação, se é rochoso, se tem pouca terra, se muita terra, ela vai nascer. Mas tem algo que vai impedir o crescimento dessa semente, né? O sol, às vezes por não ter a raiz, a terra, muita terra, não vai ter raiz suficiente. Tá? Vem o sol, vai estourcar, né, a planta e vai morrer. Assim, irmãos, nós sabemos que nós plantamos hoje, convencemos as pessoas, não nós, mas o Espírito Santo convence, trazemos para a igreja, mas, irmãos, temos que regar, temos que ajudar, para que a raiz dela venha também crescer e vai enraizar. Temos que estercar, É verdade, hein? tá? Para ela não morrer. Temos que ter o cuidado. Então é por isso que é a palavra de Deus que precisa ser plantada. É a palavra. Os nossos exemplos falam bastante quando nós damos exemplo no Senhor.
mas a palavra de Deus precisa ser plantada no coração da pessoa, para ela, quando ela deparar com a situação, ela vai ver a realidade. E muitas vezes ela aceita, como o povo de Nínive aceitou a palavra de Deus, e foi aquele imbuliço, acontecimento total. Mas eu sei que depois de 200 anos voltou a ser pior do que quando era, tá? E assim acontece com muitos que aceitam hoje e amanhã não volta mais na igreja, tá? É por isso, irmãos, que é muito importante dizer a palavra de Deus. Não é movimento, irmãos, que vai fazer convencer as pessoas. A palavra. O que adianta eu pregar, eu pular, saltar e fazer barulho, comover as pessoas? Eu não quero comover. O que acontece hoje, as pessoas estão sendo comovidas com barulhos, enquanto que está faltando a palavra de Deus aos corações dela. E o que acontece? O movimento, o barulho, a pessoa vem, aceita e aí amanhã está morta, não enraizou, não teve terra, não teve esterco. Voltando aqui, 2.2, os terrenos. Aqui está o centro da mensagem. Os terrenos são 4 tipos de ouvinte da palavra. Letra A: os que estão ao pé do caminho. Jesus falou e posteriormente explicou assim. Deixa eu ler a exposição primeiro, irmãos. Depois eu passo lá para o outro lado. Exposição: e aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. A explicação: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Tá? Aí voltando, virando a página, aqui temos o coração impassível. O maligno arrebata, porque ficou na superfície da terra. São corações impenetráveis, indiferentes, alienados, independentes. Impassível é qualidade que significa indiferença total à dor, à alegria, à fidelidade, às emoções. Então acontece, as pessoas ficam cheias de emoções, aceitam e não têm terra profunda para que a palavra se enraize. Vai nascer. O que importa é que a palavra de Deus seja plantada, e a pessoa recebe, e essa palavra vai nascer. Mas no momento, o momento não foi assim, parece que não ajudou a pessoa a se enraizar, Ela apenas recebeu a palavra e foi embora, e depois esqueceu, Você já parou para pensar que o Satanás trabalha, e muito, para criar corações impassíveis? Vivemos hoje uma sociedade absolutamente egocêntrica, alienada ao bem, à verdade, aos valores, indiferente de tudo. Veja, por exemplo, que após o noticiário de algo assustador,
O pensamento é que nada poderá acontecer de pior. É assim que acontece? Acontece lá um fato tão horrível na televisão, passa na televisão. Ah, não tem nada pior do que isso não. Aí vem o quê? No outro dia somos surpreendidos com notícias mais graves ainda. O resultado, o coração vai se tornando indiferente. Irmãos, quantas maldades, quantas coisas estão sendo feitas nesse mundo, e estão trabalhando, Satanás trabalhando nos corações para que as pessoas fiquem indiferentes. Concorda com tudo que vem. Quantos e quantos vídeos, irmãos, têm sido feitos, as pessoas matando a outra assim a tiro, a facada, sem motivo, ou se tiver também motivo, não poderia fazer uma coisa dessa. Você sabe o que é isso? Satanás trabalhando no coração dessas pessoas, e Satanás trabalhando para eu ficar conformado com a situação e falar: esse merece, ele tem que fazer assim mesmo, e com todos os mal tem que fazer assim. Eu vou estar agindo igualmente aquela pessoa que está matando o outro. Satanás está fazendo isso, e a internet está cheia de vídeos assim, tá? Trazendo conformismo, trabalhando na mente de cada um, tá? De cada um, viu? De cada um, ouça bem. Não importa se é crente ou se não é crente, cada um, tá? E não adianta, irmão, a gente falar: não, aqui dentro é um lugar santo, Satanás está lá fora, não está aqui dentro não. Satanás se opõe a tudo que diz a respeito de Deus, tá? E ele quer tirar, quer desfazer aquilo que está na mente de cada um dos irmãos aqui dentro da igreja, tá? Lá fora, aqui, aonde for, tá? Aonde for. Se ele estivesse esperando lá fora, ou seria bom demais, né? Ou nós vamos entrar agora no templo dos santos, e Satanás acabou as forças dele. Eu nunca mais queria sair daqui de dentro, irmãos. Nunca mais. Mas Satanás não tem lugar para ele, que ele não entra lá assim e tenta ceifar, não. Quantas pessoas usadas por Satanás, até mesmo aqui, pessoas pregando aqui, cantando, Satanás usava alguém com faca, vinha cá e tirava a pessoa para fora. Eu, irmão, presenciei isso, irmão, aqui nesse lugar, irmãos. Não sou tão assim velho de crente não, mas o tempo que eu tive, que estou na presença do Senhor, eu vi, né, coisa acontecer assim, irmãos. O Satanás entra em qualquer lugar para ceifar a alma de alguém. Quantas pastoras já morreram a tiro em cima de um púlpito? Isso é Satanás usando essas pessoas, ceifando almas. Então, Satanás não é brincadeira, não é, a gente não pode ficar brincando com as coisas espirituais, não, irmãos. Nem rindo das astúcias de Deus, das narrativas que ele faz. Ele é astuto, isso, ele é astuto. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando. Trabalha dia e noite, dia e noite, buscando uma brechinha, né, que a palavra de Deus fala. Cristo foi cirúrgico ao explicar que as aves que comeram, arrebataram a semente. É Satanás que arrebata a semente. Este fará um trabalho muito terrível, não somente fora da igreja, mas também dentro dela. Aí está aí, está aqui registrado. O apóstolo Judas, ele diz: irmãos de Jesus, né? O apóstolo Judas, né? Não disse irmãos não. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, assim afirmou: amados,
enquanto eu pregava toda a diligência para escrever acerca da salvação, que a nós é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, a fé. Porque se introduziram furtivamente certos homens que desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, todo mundo conhece a história de Jesus, tirando da terra do Egito, destruiu depois que os que não creram. Todo mundo conhece essa história da terra, né? Quando o povo saiu da terra do Egito lá, os que creram foi bem sucedido, os que não creram, o que aconteceu? Foram mortos. Olha, aos anjos que não guardaram o seu principado, que é Satanás, lá no céu, foi? Não guardou a palavra, não guardou o respeito, não teve respeito com Deus, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, olha aí, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas diz: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que surpreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Aí, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapas, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levada pelos ventos, são árvores sem folha nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar,
espumando as suas próprias torpezas. Estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Judas 1, 3 ao 19. Amém? Amados irmãos, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Tem se tornado um terreno à beira do caminho? Deus nos livre, né, irmão, desse tal ou desse mal. Que Satanás não venha arrebatar a palavra que foi plantada no nosso coração, irmãos. Que essa terra, que nós somos essa terra que venha frutificar, né? Venha dar 100% de fruto, aceitando a palavra do Senhor sempre. Na letra B, o que estão em pedregais, vamos ao quadro comparativo. Exposição. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. A explicação: do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tá? E eu lembro aqui de que uma vez eu falei aqui a respeito de que o nosso querido irmão pastor Gideon Júnior, que a igreja Brasil para Cristo, ela não adula ninguém, ela prega a palavra de Deus. Amém. Tá? Ela prega a palavra do Senhor. Tá? Ela tem esse zelo de pregar. A gente não tem esse costume de ficar colocando as pessoas motivadas e de repente a pessoa, né? Esses alvoroços que acontecem. A pessoa vai corresponder com esse texto aqui. Apenas uma alegria passageira, apenas uma emoção. Então nós mostramos que a pessoa tem que ser motivada, tem que ser alegre, mas também mostramos o outro lado da moeda, que a pessoa precisa firmar no caminho do Senhor, porque se ela não firmar, ela vai direitinho para o inferno.
tá? Tem esse outro lado. A pessoa tem que receber, tem que ficar motivada na presença do Senhor, firme, não é até na metade do caminho, não. A Bíblia diz que nós temos que permanecer até o fim. Quer ser salvo? Permanece até o fim. Até o fim de quê? O que é isso, pastor? Até Jesus vir arrebatar? Pode ser, meu querido, mas até o fim da sua vida, até o fim da sua vida terrena. Depois que desaparecer, acabar a sua vida aqui, nós vamos passar para outra, ou melhor, ou pior, tá? Porque aí a alma não morre. A Bíblia diz que a alma do pecado essa morrerá, mas vamos entender o lado. Já viu a alma morrer? A alma não morre. A alma que pecar essa morrerá. Vai morrer no lago do inferno, queimar a vida, né? Não vai ter vida eternamente, tá? Vai morrer lá eternamente, tá? Não vai ter fim. A pessoa fala: aqui acabou, o que aconteceu aqui, a gente morreu, acabou. Acabou não, meu querido. Vamos passar para outro lado, tá? Outro lado. Aí que é pior. Hoje eu tenho carne. Você anda para um lado, anda para o outro, convence, fala bem, fala mal, mas está aí, arrepende do mal que faz, porque está em vida ainda. Depois que morrer, acabou. Tá? Vamos fazer enquanto temos vida o de melhor para o Senhor. É verdade. Tá? Então vamos continuar a letra B, né? As explicações abaixo, que é um pouco também extensa. Aqui temos o coração superficial. Estes respondem, né? Perdão, com um entusiasmo emocional a palavra, mas falham em firmar as suas raízes em profundo arrependimento. Está explicado, não precisa falar nada mais. São levados a aceitarem a Cristo pelo momento de sentimento forte que estão vivendo, mas não chegam a desenvolver a vida espiritual profunda. Quantas vidas vêm para a igreja, irmãos, por estar passando por uma dificuldade terrível, aceita Jesus, são forçados a aceitarem Jesus. São forçados a aceitarem Jesus pelo acontecimento, o que está acontecendo com ela. Verdade. Isso leva ela a aceitar, que a gente traz uma palavra bonita e ela aceita, mas a situação não foi boa, né? Ou seja, não mergulham no relacionamento com Cristo, a ponto de entender que são pecadores, estão destinados à morte eterna. Somente em Cristo há reconciliação do vil pecador com Deus santo e justo. Assim vivem vidas espirituais fracas e superficiais, que aceitam porque a situação não está boa. A gente dirige o culto, a pessoa aceita, a pessoa parece que vai mudar, mas depois, irmãos, nós contemplamos com os nossos olhos, não foi avante, foi apenas uma emoção, né? Passou. Nós fizemos nossa parte, trabalhamos, pregamos. Será então, pastor, que não compensa? Compensa. Não compensa deixar de pregar, tá? Quando a angústia e a perseguição chegam, olha aí, definham e morrem. Nossa, mas não era aquela palavra que o pastor falou. Irmãos, não é porque não firmou. Que se tivesse firmado, seria a pregação do pastor, que ela seria uma pessoa bem sucedida, que Deus ia abençoar ela, né? Mas veio logo os problemas, a pessoa deixou de orar, né? Deixou de fazer tudo para o Senhor, deixou de caminhar para a igreja. E aí, como é que fica a situação?
O resultado é definhamento, vai definhar, vai morrer em casa, vai morrer onde tiver, porque não guardou a palavra. Eles se escandalizam, se ofendem, porque falamos uma coisa e não cumpriu na vida dele. Deus só vai cumprir na vida de quem é fiel. Ouça bem, Deus só vai cumprir a sua palavra na vida de quem é fiel. Verdade. Ô irmão, se não fosse assim, irmãos, você acha que a gente estaria aqui? Não. Se Deus fosse cumprir sua palavra na vida dos nossos pecadores, ficaria em casa. Deus só cumpre na vida de quem é fiel, de quem permanece fiel, tá? Não consegue compreender como é possível a vida cristã estar permeada de dificuldades e problemas. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem bom ânimo, passa por cima. Para eles, Romanos 8,18 é inconcebível, Colossenses 1,24, impossível a interpretação, Tiago 5,11, brincadeira, João 16,33, nem pensar. Sua vida é produto da real comparação feita também por Cristo, no final do capítulo 7 de Mateus. Olha aí, todo aquele, pois, que ouve a palavra, ouve estas minhas palavras e a põe em prática, olha aí, irmãos, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então tem que ser fiel, E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Amém. E essa rocha é Cristo, viu? Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, são aqueles que ouvem, motivo, emoção, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, ou seja, os problemas, dificuldades, correram as torrentes, sopraram o vento e bateram com ímpeto contra aquela casa, e caiu, desabou. E grande foi a sua queda. Aceitou a palavra passageiramente, aceitou. De repente veio os problemas novamente, e a pessoa não aguentou, desabou. Então tudo isso é bíblico. Nós não falamos nada de nós, irmãos. A gente quer tanto o crescimento de cada um dos irmãos, tá? Quando a gente fala alguma coisa que a respeito seu, é porque está na Bíblia. Isso aqui, fala com qualquer um de nós, irmãos. Então vem as dificuldades, vem os problemas, e a pessoa desaba, cai. Mas não podem cair. Tem que firmar, ser como aquele que fundou a sua casa sobre a rocha. Não podemos nos enganar. Vida espiritual superficial é queda na certa. Como está o nosso coração? É ele um coração superficial? Não, meu irmão. O que estão entre espinhos? Vamos entender o que Cristo quis dizer, explicando aqui, exposição. E outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto, que é o versículo 7. Explicação: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos.
Estes são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tá? Assim, aqui está talvez o maior de todos os perigos: coração sobrecarregado. A semente, por ser poderosa, que é a palavra, poderosa, além de nascer, tem a capacidade de crescer. Mesmo circuncidada de espinhos, cercada. O problema, os espinhos a sufocam. Eis o coração sobrecarregado. Correria, olha aí, correria. Agenda lotada. Trabalho, a exaustão, cansaço e fadiga, sono, com recuperação parcial, e no dia seguinte a vida entre os espinhos recomeça. Tanta coisa, irmão, para nos atrapalhar de firmar nossos passos com o Senhor Jesus. Ou não está falando conosco? Isso aqui. Cada dia a gente presencia isso aqui, irmãos. Cada dia. A rotina é sedimentada de tal maneira que a vida espiritual é sufocada. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas para o Senhor e somos sufocados entre os espinhos em casa, no trabalho, onde a gente for, deixa de fazer as coisas para o Senhor para ser sufocado lá fora. Vem uma tempestade, vem um problema, como é que eu vou passar por esse problema? Se eu deixei de fazer as coisas que o Senhor me pediu. Os problemas, irmãos, são para nos sufocar, para acabar conosco. É o que diz aqui o texto. Nos sufoca, nos matam. Ficamos aquela pessoa raquítica. Ficamos sem força espiritual. Tudo em razão de quê? Cuidado do mundo e sedução das riquezas. Entenda, nada há de errado na rotina de trabalho e estudo. Nada há de errado. Estuda, trabalha. Pode trabalhar, pode estudar. Tá? É por isso que nós temos doutores, advogados, mestres. Porque eles estudaram, porque eles trabalharam. Tá? Não há nada de pecado nisso. Deus manda aprender com as formigas, para não cairmos na cilada da preguiça. Tá? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, porque as formigas trabalham, né? Ela trabalha de noite, mais de noite que de dia. Paulo é direto, olha aí, irmãos, ó. Quando em 2 Tessalonicenses 3,10 ensina que não se passa a mão na cabeça de malandro. Sim, lutar, trabalhar, produzir e crescer são possibilidades que Deus dá a todos. E ele, quando ele fez o jardim lá, o homem pecou, ele falou: agora você vai comer do suor do seu rosto. Não era para ter tanto trabalho, tanto sofrimento. Mas nós ia cuidar do jardim, né? Nós ia cuidar, mas não ia ter esse sofrimento todo que nós temos hoje. Deus está aqui como também. Até com você. Vou só cuidar do jardim para sempre curar o leão. Então, Curar a ferida do leão. o sol nasce todos os dias para todos. O problema é viver para os cuidados do mundo. A pessoa deixa de viver para Cristo e vive os cuidados do mundo. Por consequência, cair nas mais terríveis ciladas malignas, a sedução das riquezas. Queremos ser ricos, queremos guardar dinheiro, porque se eu não guardar dinheiro, amanhã eu não vou ter.
Amanhã vem uma doença e eu não tenho dinheiro para curar, né? Para pagar um médico, vai dar um câncer, eu não tenho dinheiro para pagar um médico, só pensa na ruína. É verdade. Né? Não falou para mim um dia, por que é que você não guarda dinheiro? Você não sabe o dia de manhã, você já está velho. Eu falei, rapaz, o que Deus dá, nós vamos comer e viver. E ele ficou guardando dinheiro, e mais novo já morreu, ó. Aí, Já morreu e tá- o dinheiro ficou aí. Morreu, deixou tudo aí. Não aproveitou do que tinha, não aproveitou do que Deus deu. Né? Mas também tem que ter regra, viu? Tem que ter, Se tem que aproveitar tanto, amanhã você pode padecer. Tá? É tudo no controle. Tudo no controle. Tá? Não é morrer, trabalhar a morrer para ganhar muito dinheiro e guardar. É para você manter. Para viver. Tá? Para viver. Ser rico não é pecado. Quantos homens de Deus foram abençoados com a riqueza? Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Loucura é depositar nela nossa confiança, né? E aí viver para as mesmas, viver para a riqueza. Quantas pessoas Deus deu, tomava conta da obra, vivia para a obra, largaram a obra para tomar conta de suas fazendas, porque não tinha tempo. Olha só, não tinha tempo para Deus. Veja isso, irmão. Deixaram de fazer as coisas para o Senhor, para fazer para si próprio. Mas também tem aqueles que largam tudo para ser alguém nas mãos do Senhor, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas acontece, tem que acontecer. É muito difícil. Graças a Deus. Então, aqui, né? A voz do mestre se faz alta. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois deuses, ou servir a Deus e as riquezas, né? Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, né? Um dos dois. Como é que eu faço então, pastor? Que eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro e eu tenho que servir a Deus. Vai, trabalhe, serve a Deus e ganha dinheiro. Serve a Deus, que o dinheiro que ganhar, Deus também vai. Deus vai abençoar. Amém. Não pode ser escravo do dinheiro, tá? Das riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à sua vida, a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, com que nós havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram,
porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino e a sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz a Bíblia. Tá? Buscar primeiro o reino de Deus para que as coisas sejam acrescentadas, irmãos. Serão acrescentadas. Viu? Creia, o pão nosso de cada dia, nós temos que aprender tudo o que nós precisamos com aquela oração. Ele relata naquela oração que ele ensinou, tá? A maneira que nós temos que comportar e fazer, pedir a Deus, ser agradecido ao Senhor. O que são boa terra? Explica a exposição. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Explicação: aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30, 60, 100 por um. Tá? Aqui temos o que? O coração frutífero. Esses não somente ouvem a palavra, mas também a vivem produzindo frutos. O segredo da vida dos mesmos é João 15, tá? Que ele é a videira, o que é verdadeira, o Pai é o lavrador, nós somos o que? O ramo, é assim? Consciência de que ele é a única realidade dependente, videira. Eu sou a videira verdadeira. E quem é o lavrador? Deus. Quem são os ramos? E eu, mera existência dependente, ramo. Permanecem ligados a Cristo, por nada se separam dele. Se submetem à palavra dele, por consequência, são limpos. Ele que faz a limpeza. Recebem dele vida e nutriente, indispensáveis para a existência. Ele que dá os nutrientes para nós sobreviver. Tá? As raízes, forças, seus nutrientes da terra, suga para poder crescer, frutificar. E Deus é que vai nos dar o nosso nutriente, nos capacitar. E isso é através de quê? Da palavra. O resultado, fruto, muitos frutos. O semeador, aqui Cristo, tão somente afirma que é aquele que sai para semear a palavra. Então os irmãos é semeador. Assim poderia estar se referindo a ele mesmo, bem como a qualquer que cumpre sua ordem de anunciar o Evangelho a todos os que perdidos estão. A conclusão: pensando em Nínive, voltando para o livro de Jonas, é interessante notar que fomos um semeador que, pela forma como é descrita que semeou, dá-nos a certeza de que desejava que a semente não produzisse fruto. Foi o Jonas. Ele sabia que o povo ia dar fruto, porque a palavra de Deus ia ser plantada ali. Ele tinha essa certeza, mas pelo parecer aqui, ele não queria que o povo desse fruto de arrependimento. Tem anunciado que em 40 dias Nínive seria exterminada. O povo se arrepende, a misericórdia de Deus se apresenta e o profeta se revolta no extremo. Ao extremo. O segundo detalhe é que
semente, que semente poderosa, né? Modificou o coração de um povo absolutamente terrível e sanguinário. O terceiro detalhe é: em Nínive a semente caiu em boa terra. Por quê? Diz aí, como? Se todo mundo conhecia aquele povo como um povo mau, como que isso foi acontecer? É mistério de Deus, amigos. Meu amado irmão, ninguém sabe esclarecer tal mistério. 3 eram as chances da destruição da cidade, com base na parábola do semeador. Mas Deus teve misericórdia da mesma. O que ocorreu? Conversão total, absoluta, sincera e profunda. Aí ele chama vocês para pensar com ele. 4 possibilidades poderiam ocorrer. O povo, letra A, o povo não dar crédito, negando a ouvir ou aceitar o coração impassível, cegos em seus deleites e pecados, e absolutamente alienado pela vida violenta e cruel que levavam. Os ninivitas poderiam, na melhor das hipóteses, rir e expulsar Jonas de sua cidade. Resultado: a cidade destruída. Deus iria destruir a cidade. Poderia ter muitos acontecimentos ali. Isso tudo aqui que os irmãos acabaram de ouvir. Letra B: alguns darem crédito àquele com traços de personalidade mais emotiva. Ouviriam, após a conversão superficial, em razão do coração superficial, ao enfrentar a pressão e a violência dos compatriotas ninivitas, incrédulos, que se recusaram a aceitar a pregação de Jonas, cederiam, voltado à velha vida politeísta, maligna e sanguinária. Resultado: a cidade destruída. Letra C: ainda havia a possibilidade de aceitarem e se converterem. Houve essa oportunidade para eles, mas com 40 longos dias faltava para a destruição, a vida pouco a pouco voltaria à sua normalidade: comércio, guerra, morte, imposto, etc. O medo naturalmente diminuiria e o retorno ao antigo cotidiano ninivita, coração sobrecarregado. Letra D: tinha tudo, né, irmãos, para acontecer, para voltar à mesma vida. Letra D: a última e quase provável era a conversão sincera e absoluta de um povo maligno. Irmãos, a mensagem que foi pregada nos deu nos seus limites, nos seus limitados conteúdos, por alguém desinteressado, que a mesma produzisse algo. Acertou o centro dos ninivitas, o seu coração. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo do seu manto e cobrindo de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus. E convertam-se
cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3, versículos 5 a 9. O rei poderia simplesmente, irmãos, se negar a tomar a mesma posição de seu povo, mas inacreditável, baixa um decreto de conversão coletiva. Não escapou nem os animais. O resultado, a cidade foi poupada por Deus. Apenas a palavra foi pregada. Em 40 dias a cidade de Nínive será subvertida. E eles se converteram, e eles creram. Objetivo alcançado do Senhor. Eles creram na palavra, arrependeram da sua maldade. E Deus teve misericórdia dele. E Deus teve misericórdia. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.